Cuidar de uma gravidez hoje em dia é como navegar num mar de informações, onde a maioria são icebergs que podem naufragar sua tranquilidade. Você sai da consulta médica com uma frase ecoando na cabeça que tira o seu sono e faz seu coração disparar. O médico disse que meu ferro está baixo. E agora? Essa pergunta fica girando na sua mente, enquanto você caminha pela rua e sente aquele cheiro delicioso de comida vindo de uma barraca. De repente, a vontade de comer algo gostoso briga com o medo terrível de estar nutrindo mal o seu bebê. Você sente um aperto no peito, uma confusão enorme entre o que sua sogra diz que pode amar, o que a internet grita que é proibido e o que o seu próprio corpo pede. É exaustivo viver com essa dúvida constante, olhando para cada alimento na vitrine e se perguntando se aquilo vai te fazer mal ou se vai ajudar seu pequeno a crescer forte. Esse medo de errar na alimentação é uma dor visceral que muitas mães sentem, mas que poucas têm coragem de admitir em voz alta. Vamos entender juntos por que essa confusão toda acontece e por que você se sente tão perdida quando o assunto é comer fora de casa. O problema não é falta de amor da sua parte, nem azar do destino. Existe uma razão técnica muito simples para esse sofrimento todo. Quando estamos grávidas, nosso corpo passa por transformações gigantes que mudam a forma como processamos os alimentos. O sistema de defesa do seu corpo, que normalmente seria um guarda forte na porta de um castelão, fica um pouco mais relaxado para não rejeitar o bebê que está crescendo dentro de você. Isso é maravilhoso para a vida do seu filho, mas significa que bactérias e bichinhos que antes não te fariam mal agora podem causar grandes estragos. É como se as muralhas do seu castelo estivessem mais baixas. Por isso, aquela comida de rua que você comia sem pensar duas vezes antes da gravidez, agora exige um olhar diferente. Não é sobre ter medo de tudo, mas sobre entender como o jogo mudou. Muitas vezes, a culpa que você sente vem de não saber exatamente quais são as regras novas desse jogo. As pessoas ao seu redor dão conselhos contraditórios. Uma diz que pode comer tudo porque antigamente as mães comiam de tudo e os filhos nasciam fortes. Outra diz que você não pode nem passar perto de uma barraquinha de rua. No meio desse fogo cruzado de opiniões, você fica paralisada. Essa paralisia gera um ciclo de autossabotagem que precisa ser quebrado agora. Você começa a evitar comer coisas boas por medo. E isso pode acabar prejudicando justamente o nível de ferro e nutrientes que você tanto precisa. Quando você deixa de se alimentar direito por pavor de fazer errado, seu corpo fica sem os blocos de construção necessários para formar o sangue do seu bebê. O ferro é como o combustível que leva oxigênio para o seu filho. Se falta ferro, falta energia, falta disposição, e o crescimento pode ficar mais lento. A crença limitante que te prende é achar que comida de rua é sempre veneno, ou que você precisa viver de comida caseira sem graça para ter uma gravidez segura. Isso não é verdade. A verdade é que existe um caminho do meio. Um jeito inteligente de aproveitar o mundo lá fora sem colocar sua saúde em risco. Você não precisa viver trancada em casa, nem precisa ter medo de cada mordida. O segredo está em saber escolher e saber preparar o terreno no seu organismo antes de sair para comer. A solução para esse dilema não é cortar tudo o que é gostoso da sua vida, mas sim aplicar o que chamamos de nutrição funcional gestacional de forma prática. Imagine que você vai montar um escudo protetor dentro do seu corpo, antes de sair para a rua. Esse escudo é feito de escolhas inteligentes, que você faz nas refeições anteriores, e na forma como observa o alimento na hora da compra. Pesquisas mostram que o risco maior não está apenas no tipo de comida, mas na temperatura e na higiene do local onde ela foi feita. Bactérias gostam de lugares mornos e úmidos. Então, a primeira regra de ouro é observar se a comida está saindo fumegante, bem quente. Daquele jeito que queima a língua de verdade. Se a comida ficou parada na vitrine morna, é melhor evitar. Outro ponto crucial é a origem da água e dos ingredientes. Na comida de rua, muitas vezes não sabemos se a água foi filtrada corretamente ou se a carne foi conservada na temperatura certa.
Mas você pode fazer escolhas mais seguras. Prefira alimentos que são cozidos na sua frente, naquele momento exato. Evite coisas cruas, saladas que já estão picadas há horas, ou molhos que ficam expostos ao ar livre. Além da segurança contra bichinhos invisíveis, precisamos falar do seu ferro. Para controlar o ganho de peso para uma gestação leve e ainda assim garantir que seu ferro suba, você precisa saber combinar os alimentos. Muitas comidas de rua são ricas em carboidratos, como pães e massas, mas pobres em ferro. O truque é você já ter comido algo rico em ferro, em casa, antes de sair. Ou escolher opções na rua que tenham carne bem passada. Ovos cozidos até a gema ficar dura e legumes bem lavados e cozidos. E tem um detalhe que quase ninguém te conta. A vitamina C é a melhor amiga do ferro. Se você comer uma fruta cítrica, como sobremesa, ou espremer um limão na sua comida, seu corpo vai aproveitar muito melhor o ferro que você ingeriu. Isso é ciência pura e simples, não é mito de Avon. Ao fazer essas pequenas adaptações, você transforma uma situação de risco em uma oportunidade de nutrição. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser a gestora da sua própria saúde. Isso traz uma sensação de poder e tranquilidade que nada no mundo pode comprar. Vamos falar sobre os mitos que circulam por aí e que só servem para te assustar. Muitas pessoas dizem que grávida não pode comer cachorro quente ou pastel porque faz mal ao bebê. A realidade é que o problema não é o cachorro quente em si, mas sim a salsicha, que pode ter conservantes demais, e a higiene do local. Se você escolher um lugar limpo, pedir a salsicha bem cozida e evitar os molhos que ficam expostos, o risco diminui drasticamente. O mesmo vale para o pastel. O medo é da fritura repetida e da carne moída, que pode estragar fácil. Mas se você vir o óleo sendo trocado, se a carne estiver bem quentinha e crocante, e se você não exagerar na quantidade, pode sim, esse momento sem culpa. O importante é que você entenda o porquê das recomendações. Não é uma proibição cega, é uma orientação de precaução. Seu corpo está fazendo um trabalho incrível de criar uma vida nova e merece ser tratado com cuidado, mas também com prazer. Comer bem não significa comer sem graça. Significa comer com consciência. Outro ponto que gera muita ansiedade é a questão do ganho de peso. Você teme engordar demais e ter problemas no parto, mas ao mesmo tempo tem medo de fazer dieta e o bebê nascer fraco. Esse equilíbrio é possível quando você foca na qualidade do que entra no seu prato e não apenas na quantidade. A nutrição funcional te ensina a montar pratos que saciam mais com menos calorias vazias. Em vez de encher a barriga de pão branco e refrigerante, que sobem o açúcar no sangue rápido e depois te deixam com fome de novo, você busca proteínas e fibras. Na comida de rua isso pode ser difícil, mas não impossível. Procure por opções de frango grelhado, ovos, ou até mesmo frutas frescas que algumas barracas vendem. Se a opção for apenas algo muito pesado, talvez seja melhor comer uma pequena quantidade e complementar depois em casa com algo mais nutritivo. Lembre-se que o objetivo é nutrir o bebê, não apenas matar a fome. Cada escolha que você faz é um tijolinho na construção da saúde do seu filho. É fundamental que você saiba que não existe uma fórmula mágica que sirva para todas as gestantes. Cada corpo reage de um jeito. O que funcionou para sua amiga pode não funcionar para você. Por isso, a observação é sua maior aliada. Preste atenção em como você se sente depois de comer certos alimentos. Se sentir azia, enjoo ou desconforto, anote mentalmente e evite na próxima vez. Seu corpo sabe te dar sinais, basta você aprender a escutá-lo sem pânico. A ciência da nutrição gestacional avança a cada dia e nos mostra que a variedade é importante, desde que dentro da segurança. Não se deixe paralisar pelo medo de uma bactéria imaginária, mas também não seja imprudente. O equilíbrio está no meio. Você é capaz de fazer essas escolhas. Você é inteligente e amorosa o suficiente para proteger seu bebê sem deixar de viver a vida.
A gravidez é um período de aprendizado constante, e você está se saindo muito bem ao buscar informações confiáveis, em vez de apenas ouvir boatos. Agora que você entende melhor como funcionam os riscos e como pode se proteger, dá para sentir um alívio nos ombros. A neblina do medo começa a se dissipar quando acendemos a luz do conhecimento. Você percebe que não precisa ter uma vida social isolada, nem abrir mão dos pequenos prazeres de comer algo diferente. Basta ter atenção aos detalhes, como a temperatura da comida, a limpeza do local e a combinação dos nutrientes. Lembre-se sempre de que a prevenção é o melhor remédio. Lavar bem as mãos antes de comer. Usar álcool em gel quando não tiver pia por perto e evitar tocar em dinheiro e depois levar a mão à boca são atitudes simples que fazem uma diferença enorme. Essas pequenas ações criam uma barreira de proteção ao redor de você e do seu bebê. E quando você se sente segura, seu corpo relaxa. O estresse diminui e a digestão acontece de forma muito mais harmoniosa. Tudo no nosso organismo está conectado. A tranquilidade da mente ajuda o corpo a absorver melhor os nutrientes, incluindo aquele ferro que tanto precisamos. Não se esqueça de que cada trimestre da gestação traz necessidades diferentes. No começo, o foco é muitas vezes lidar com os enjoos e garantir o ácido fólico. No meio, o crescimento acelera e a demanda por ferro e proteína aumenta. No final, o conforto digestivo volta a ser prioridade. Adaptar suas escolhas de comida de rua a essas fases é um sinal de maturidade na sua jornada de mãe. Talvez no primeiro trimestre você prefira coisas mais secas e frias para não sentir enjoo. No segundo, possa aproveitar mais as proteínas quentes. No terceiro, talvez evite comidas muito pesadas que causem refluxão. Escutar seu corpo e respeitar seu ritmo é parte fundamental desse processo. Você não está sozinha nessa. Milhões de mães passaram e passam por essas mesmas dúvidas. A diferença é que agora você tem ferramentas claras para tomar decisões melhores. Você tem o poder de transformar a alimentação em um ato de amor e proteção, e não de medo e restrição. Por fim, quero reforçar que todas essas informações são para te educar e te dar confiança. Mas nada substitui o acompanhamento do seu médico. Cada gravidez é única, e só o profissional que conhece seu histórico pode dar orientações específicas para o seu caso.